infância. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos sejais dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Neste versículo, Pedro fala a respeito de cristãos que são crianças recém-nascidas. Não há quem nasça natural e fisicamente como ser humano plenamente crescidos. As pessoas nascem como bebê e depois crescem. Semelhantemente, não se nasce como cristão plenamente crescido, maduro, mas como bebê espiritual e depois ocorre o crescimento. Há um sermão inteiro a respeito disso. Seremos responsabilizados pelos bebês espirituais que nasceram na família de Deus em nossas campanhas e igrejas. Pastoreei durante quase 12 anos e realmente não se pode esperar muita coisa da parte dos bebês, porque não conseguem fazer muito por conta própria. Outras pessoas, porém, pode fazer algo em favor deles. Com demasiada frequência, uma pessoa é salva no domingo à noite, mas comete um engano antes de quarta-feira à noite. Todos na igreja tomam conhecimento do fato e já começam a comentar o caso. Esperem que tal pessoa esteja experimentando já na quarta-feira ou no domingo seguinte uma vida cristã tão virtuosa quanto as deles, enquanto lhes tenham custado muitos anos para chegarem onde estão. Há vários anos realizei uma campanha de reavivamento de 15 dias de duração a pedido de determinado pastor. Tínhamos programado um período mais longo, mas interrompia a campanha. As pessoas chegavam aos montes, o auditório tinha 800 assentos e estavam bem cheios todas as noites. Todos reagiam favoravelmente. Não eram realmente cultos de evangelização. Fiquei transmitindo ensinos e orando pelos enfermos. Mesmo assim, quando fiz o convite no sábado à noite para pessoas receberem a salvação, 33 adultos dirigiram-se para a frente. Ficaram todos ali enquanto eu orava por eles e dirigiam-os em uma oração. Em seguida, mandei-os para a sala de oração nos fundos, onde outras pessoas orariam com eles, enquanto eu intercederia pelos enfermos. O aspecto que tanto me impressionou naquele culto foi que, dos 33 que vieram receber a salvação, muitos eram jovens casais, os quais pareciam ter idades variando entre 25 e 32 anos. Posteriormente, fiquei sabendo que ninguém daquele grupo era crente. Não havia entre eles alguém que fosse filiado a qualquer outra igreja. Depois do culto, perguntei ao pastor a respeito daqueles jovens. Ele disse: entre eles não havia alguém que fosse desviado. Todos eram pecadores que vieram receber a salvação. Tratava-se de algo incomum. Perguntei-lhe se conhecia alguns deles. O pastor respondeu: não conheço quem quer que seja. Nunca vieram à minha igreja. Insisti: anotou o nome, os endereços deles? Ele respondeu: irmão, simplesmente suponho que se receberam alguma bênção, estarão de volta. Não precisa preocupar-se com eles. Declarei: vou encerrar a campanha amanhã à noite. As pessoas, quando nascem, são bebês, exigem cuidados. Aquela jamais tinha visitado a igreja antes, nem tinha ouvido a pregação do evangelho pleno. Precisavam da obra da continuidade, de alguém para orar com elas, conversar,
com elas e ajudá-las em seus problemas. Eram recém-nascidas. Depois de certo evangelista famoso da cura divina ter realizado uma campanha de em determinada cidade, um dos pastores que coopera com aquele trabalho disse-me: nunca mais vou cooperar com outra daquela campanha que abrange a cidade inteira. Nunca mais. Por quê? Perguntei. Não ganhei, não ganhei uma só pessoa com isso, disse ele. Ninguém mesmo, nem um só membro novo. Não obtive o mínimo proveito. Nenhum mesmo? Não. Perguntei-lhe: você recebeu o cartão dos nomes e endereço de alguma das pessoas que foram à frente? Ah, sim, considerou. Deram-me alguns cartões, mas nenhum das pessoas chegou a comparecer de novo. Conversei com outro pastor da mesma cidade, a respeito da mesma campanha que ele disse. Conseguimos 29 membros novos naquela ocasião. Gostaria que aquele evangelista voltasse. Como você obteve? Indaguei. Como aconteceu de eles chegarem à sua igreja? Ele explicou. Ora, nada sabiam a respeito da nossa igreja. Simplesmente peguei as fichas preenchidas por alguns deles e fui visitá-los. Não era tanto questão de encorajá-los a visitarem a nossa igreja, mas de insistir na necessidade de filiar-se em alguma boa congregação do Evangelho pleno e continuarem a andar com Deus. E alguns vieram para a nossa igreja. Somos os responsáveis pelos bebês. Eles nada sabem, não conseguem cuidar de si mesmo. Na dimensão espiritual, os recém-nascidos não pode fazer muita coisa. Ainda não andam, nem se vestem sozinhos. Na realidade, nada faz por conta própria. Faz pouco mais do que comer e se alimentar, basicamente de leite. Espiritualmente, existem bebês recém-nascidos, os quais, se receberem o genuíno leite espiritual da palavra, crescerão. No próximo áudio, vamos falar sobre inocência. Deus te abençoe.